Bem-vindas a todas, todos e todes. A gente vai dar início à defesa do TCC individual da Bianca Alves Marchetto, que se chama Subjetividade e Criação nos Processos Artísticos de Pina Bausch. Agradeço demais a presença das professoras Gladys dos Santos, do professor Francisco Gaspar, e também aos professores Paulo Piscaia por todo o suporte e a professora Márcia Moraes, coordenadora do TCC, por tudo, pelo ano inteiro, e a presença de todas e todos e todes. Então, a dinâmica da banca é a seguinte: a Bianca terá 10 minutos para a apresentação do seu trabalho, depois cada professor da banca tem 15 minutos cada para suas considerações. A gente começa com a professora Gladys, que é convidada externa, e depois com o professor Francisco Gaspar, e depois a Bianca tem mais 10 minutos para responder as questões e fazer a sua finalização, tá bom? Então, começamos aí com um atrasinho de 9 minutos. Passo a palavra à Bianca. Boa apresentação, boa sorte. Obrigada. Ai, que nervoso, gente. Mais uma vez eu quero agradecer também, né? Primeiramente a Lu, né, por toda a partilha, por ter me ajudado nesse processo, né, enfim, né, ter me incentivado aí a pesquisar realmente o que eu amo, né, desde que eu entrei na faculdade, assim, desde o começo. Agradecer a essa banca maravilhosa, né, a Gladys, ao Chico, muito obrigada. A Márcia, né, por toda a coordenação aí do TCC, ao Chico por toda a coordenação do curso, né, o Vini aí por todo o corre como representante, e ao Paulo e ao Lucas, né, que estão podendo estar nos ajudando aí nesse momento novo para todo mundo, né, e a todos, todos que estão aqui, né, que estão prestigiando esse momento tão especial para mim. Então, eu quero passar um vídeo para vocês, né, a princípio, e aí depois eu falo mais um pouco. Eu nunca compartilhei, então vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo? Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo.
Obrigada por considerar a subjetividade e transformar isso em poema. Mais do que trabalhar com regras ou técnicas, você usou trabalhar com música, com a terra. De fato, você não se propôs a criar um mundo que justifique o seu posicionamento. Sem reconhecer o ser, tentar me executar. Você sempre deixou claro. Não era sobre o conceito, mas sobre a prática, o próprio movimento. Isso ainda me falta, respeito. Eu costurei uma realidade no vestido rasgado, mas não foi suficiente. Eu ainda me perdi, que eu tenho, são páginas de teoria e tentativas de e que meu corpo agora precisará absorver e transformar cada palavra dela. O que me deixou mais do que ser teorizado para ter sentido e eu espero sentir. Então, mais do que palavras, eu gostaria de trazer isso como movimento. Em minhas mãos, da cabeça, pode até mesmo ser em mim, mas que isso mova, de alguma forma. Sabe? Eu sempre tive tanto medo de você saber, mas eu confesso que o meu medo virou paixão. Eu me apaixonei pela vida, me apaixonei pela experiência. E eu espero poder seguir pesquisando que os próximos tributativos venham ter mais do que páginas de teoria, venham ter páginas de prática, intrinsecamente de luta do seu corpo. Mais uma vez, obrigada. Então, eu quis trazer esse vídeo, né, porque eu acho que, enfim, né, o enfoque, né, do meu trabalho é just... Ai, meu Deus. Estamos te ouvindo. Aqui não travou. Ai, peraí, que tá... Ai, que susto. Tava tocando meu YouTube, achei que alguém tava falando. Né, porque o enfoque do meu trabalho, ele se dá nesse lugar, né, de como a Pina, ela subverte, né, no momento em que ela consolida a dança-teatro, né, essa linguagem que, como eu falo no trabalho, não se propõe a ser nem dança, nem teatro, né, mas, de fato, ela consolida uma nova linguagem
e com isso ela rompe, né, com algumas regras que até o momento a dança seguia e que a gente sabe que em algumas vertentes a dança hoje em dia ainda segue, né, que é desse papel do coreógrafo, né, que monta a coreografia e que dá para os seus bailarinos executarem. Então, a Pina, ela subverte esse lugar e ela passa a colocar os seus bailarinos como criadores junto a ela, né, utilizando esse material subjetivo, né, dos seus bailarinos como, enfim, material para criação, né, transformando isso em poética, enfim, né, para as composições dela. Então, eu achei que esse vídeo ele era justo, né, porque algumas compilações do filme, né, do filme Pina, em que ali os próprios bailarinos relatam, né, um pouco de como era o processo, de como era, né, a Pina agia, né, nesses processos, enfim. Então eu quis trazer um pouco esse recorte, né, com a fala deles, né, e eu acho que é isso. Então, agradecer mais uma vez, né, obrigada, e é isso. Obrigada, Bianca. Eu não sei se foi só para mim, mas o áudio ficou bem baixinho. Então, depois, se você tiver a oportunidade de disponibilizar o vídeo, né, para as pessoas, se alguém tiver ficado baixo para todos ou quiser assistir depois. O Zoom Então, não compartilha o som do computador automaticamente. Precisaria ter habilitado ali. Mas tudo bem, deu para... Ah, tá. Mas deu para entender ou não? Deu? Tá, eu vou deixar o link aqui nos comentários, então, do vídeo. Daí, obrigada. Obrigada, Paulo. Então, eu passo a palavra para a professora Gladys, que tem 15 minutos para essas colocações. A pergunta clássica em tempos pandêmicos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Mas eu dou umas gritadas aqui, ok? Tudo bem também? Muito obrigada, uma honra esse convite. Uma honra estar com o Francisco e com a Lu mais uma vez. Eu e o Francisco, a gente faz muitas dobradinhas. Eu estou com saudade e que bom matar um pouco aqui. Muito obrigada. Pelo convite, chega esse convite no meu e-mail da Lu, pedindo que eu fosse banca de um trabalho que falava da Pina Bausch. Na hora, por impulso, eu respondi, sem saber de quem era. Lu, por você eu topo tudo, mais ou menos foi isso. Podemos retomar lá o que eu respondi. E há alguns dias eu fiquei pensando, será que não teria outra pessoa com doutorado, mestrado em dança, em Pina Bausch, visto que meu estudo não é esse, né? Assim. Mas depois eu pensei, nós somos uma geração de artistas que tivemos muito contato com pessoas que estiveram próximas dela, e a nossa formação, e eu tive o prazer de estar com ela, então eu vejo aquilo ali, eu já estou chorando, e eu continuei, né? Quando eu vi que era Bianca Alves Marqueto, eu fechei os olhos e senti que era para eu estar aqui e que nosso encontro, esse de hoje, foi selado no dia que a gente se conheceu, Bianca. A Bianca apareceu como aluna de outro curso, numa disciplina que eu não sei direito qual era, em 2018, que eu estava no curso de dança. Bianca movia com os olhos curiosos. Eu olhava a Bianca e ela movia dançando como quem agradece o momento presente. Ou quem sabe ela movia como quem agradece o momento como presente. Enquanto eu dançava e ela dançava, eu pensava, quem dança agradecendo o momento presente, ou teve a vida em risco, ou é mãe de filho pequeno. Ou tem a vida colocada em risco, ou tem filho pequeno. Eu e Bianca, segunda opção, pode ter sido a primeira também e muitas outras, né? Isso não é uma verdade. Mas a Bianca dançava com urgência. E a gente foi se aproximando e nos cantos da sala a gente fofocava sobre os nossos filhos. E no momento estava me separando, eu tinha um filho bem pequeno e estava muito difícil.
Bianca se justificava muitas vezes pelos atrasos ou as faltas, e eu dizia, tá tudo bem, Bianca, um dia a gente vai precisar se justificar bem menos na academia, porque a academia vai entender que uma mãe, como tantas outras pessoas que apresentam diferenças, vão ter espaço na academia. E assim seguíamos. Quando eu comecei a ler teu texto, um vento, como você diz na página 9, que você decidiu se juntar ao vento e que Pina ia gostar disso. Você, no momento que eu comecei a ler teu texto, soprou como vida em mim. Num momento que eu estava enfrentando um momento de morte. Você diz aqui na página, e eu vou ler porque esse é meu começo, e quando os meus 15 minutos acabarem, Lu, você me corta, porque na página 10 eu convido todas e todos que estão aqui, que devem ter muito afeto pela Bianca, por estarem aqui, que por favor leiam esse trabalho. Ela diz lá na página 10, e ela começa esse trabalho mandando uma carta para a Pina, conversando com a Pina. Mas lá na página 10 ela diz, meu desejo é que a leitura desse texto seja uma experiência sensório-motora, assim como a dança de Pina. Não posso garantir que encontrará aqui teorias ou respostas. Tudo que posso te oferecer são folhas cheias de dúvidas, gratidão, amor, lacunas e anseios, abertos para que possamos compor juntos, como uma dança. Por vezes te conduzo, por outras você assume. Eu te tiro para dançar e nos movemos juntos. Você aceita? Me concede essa dança? Sim, eu, Gladys, dos Santos e das Santas, professora dessa universidade, artista dessa cidade, te concedo essa dança. Eu respondo sim. Essa dança que vai se transcrevendo como texto vem como vento, e ela fala de um vento que passa, que nos transforma, que nos atravessa, mesmo que não queiramos. Está escrito aqui. E eu vi você falando e escrevendo desse vento como quem balança um filho. Um filho é como um vento. Ele não pede licença e aciona movimento. E assim vamos. Agora eu vou para as... eu primeiro quero dizer assim, que esse formato que começa a se delinear é um formato poético, tecido tênue entre palavra e sensação. Ele é ousado e corajoso e convoca. Então, eu queria dar parabéns para vocês duas pela coragem. E logo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, Luciana. O teu formato de escrita convida, ele faz convites, ele coloca a Bianca na proponência disso, e tem momentos muito lindos da tua história, mas eu acho ainda que quando chega na parte que você escolhe Pina Bausch para falar, você se encarcera no formato acadêmico, nesse que explica, põe citação, explica e põe citação, e depois, no final, você retorna esse desafiador formato que é da tua história, junto com as coisas. Eu aprendi muito com a Stella Fischer, que ela foi banca de qualificação de uma aluna nossa, e por que é ousado? É ousado porque a gente está aproximando o particular do geral, a gente está, assim, tentando escrever de maneiras que contemplem nossas práticas, nossos sonhos, nossos jeitos de ser, que contemplem pessoas,
que contemplem autores, eu já vou falar um pouquinho disso, mas ainda eu estou muito contaminada por uma leitura aí decolonial, a gente ainda é muito colonizado quando chega para pensar a teoria, né? Para pensar o que seria a teoria nesse teu trabalho. Então, são cheiros que eu estou trazendo, mas eu vou folheando um pouquinho aqui. Nesse resumo, será que esse resumo já não pode ter pistas desse formato que você fala do vento, que você fala de tantas outras subjetividades da própria jeito que você é no mundo e que você faz arte? Esse resumo já tem que ter pergunta, já tem que ter esse jeito de escrever por aqui. Se é que, né? Gente, coisa linda, para tanto decidir juntar-me ao vento. Acho que Pina ia gostar dessa ideia. E lá vai, lá vai. Ela fala que ela é dançora quando é pequena. E eu fiquei pensando muito, é mesmo, eu também sou dançora. Muita gente é dançora, né? O que é professora dançarina? Daí, sobre o formato, ali na página 12, você fala de um primeiro desvio. E depois você não banca mais os outros desvios. Daí tem o segundo desvio, que é quando não sei o que acontece. Depois tem o terceiro desvio, que é a gravidez. O quarto desvio, que daí, né? Como que esses desvios, na verdade, eu acho bonita a palavra desvio, você pode assumir isso, mas são o conjunto desses desvios que é uma história. Que, na verdade, não é um desvio, é o que é para ser, né? Aconteceu, você ficou grávida, você não fez nesse ano, que nem eu, quando fui fazer FAP, me machuquei, fiquei 2 anos em Curitiba, sem família, sem ninguém, com o joelho quebrado, foi um desvio, mas depois eu recebia uma turma muito massa na FAP. Então, tipo, era assim, né? São esses lugares, mas sabe, brincar com esse formato mesmo. Falou em desvio, descasque esse outro jeito, é muito interessante. Primeiro desvio. E cadê os outros? Os outros se perderam numa escrita mais narrativa que podia já estar pensando isso, mas... Daí, na página 13, você fala, e isso eu queria te ajudar um pouco a pensar, que eu acho que é por isso que eu estou aqui também, que você fala um pouco dessa formação de dança que você precisa ter para falar da Pina e para bancar esse diálogo, né? Dança, teatro, e ver o que isso gera. Fiquei pensando, se encoraje, você não precisa dessa formação de dança. Porque se a gente pensar, a Faculdade de Artes do Paraná, UFA, e pelo que eu conheço do curso de vocês têm todo um arcabouço de experiência e de episteme que é de investigação. E a investigação nos ensina, se a palavra ensino é bom ou não, eu gosto do ensino, porque eu vejo de outro jeito, ela nos ensina a estabelecer relações e conexões. Então, você pode. Porque o que é estabelecer relações? É fazer isso que você fez, é um presente. Essa tua fascinação pela Pina e como que você vai atrás, como que você vai atrás da dança, você vai continuar indo atrás. Porque você investiga, porque o aluno da FAP aprende a investigar. E isso não tem em qualquer esquina, se é bom, se é ruim, se é tão profundo ou não, a gente está tentando. E é esse lugar da investigação que nos possibilita, do tamanho que a gente é, poder se relacionar com outras questões no mundo. Então, confia nessa tua potência de alguém que vem do teatro, mas que vem da dança. Você fala lá, você começou com a mãe dizendo que não era muito para dançar, porque os pés eram meio tortinhos. Tortinhos não iam ficar feinho. Me tocou muito tua escrita, né? Porque as histórias de dança são muito parecidas. Que bom que a minha mãe não deixou eu fazer muito balé clássico também, porque foi um desvio, mas que a gente foi para outro lugar, né? Quem sabe você não estaria aqui. Então, vamos lá. Confia. Daí ela coloca a Gladys, que eu levei um susto muito grande, e susto para mim é bom e ruim e tudo, mas me tirou da minha colonização, porque quando ela me coloca
perto de Pina e de um jeito meio aproximativo. Eu fiquei, o que é isso? Como é? E depois eu também comecei a refletir. E por que não? E por que não ela trazer alguém que mudou de alguma maneira, muito próximo do que ela está discutindo? E daí eu fui me aceitando, porque eu fiz um exercício de sair, fingir que não era eu, entendeu? Que era, sei lá, que era outra pessoa que ela escolheu. E você trouxe uma coisa muito bonita, depois eu vou ter que pedir permissão fora para usar no meu doutorado. Você escreveu sobre a minha aula coisas que jamais eu conseguiria falar sobre a minha aula e que eu nem tinha consciência. E que, se são verdades ou não, vem de alguém que eu confio e que realmente aconteceu isso entre a gente, como a gente dançou, né? E mais corajosas ainda, Luciana, eu digo, porque eu sou orientadora, a Luciana banca isso e instiga essa, mais corajosa ainda quando eu vejo uma citação de 2020 da Gladys. E eu penso, não é do doutorado, não é do mestrado, 2020, o que eu fiz? Eu estou aqui trancada, mais choro do que escrevo. E eu gostei do que eu li. Eu pensei, isso aqui nem deve ser meu. Mas depois eu fui procurar, era de uma oficina que eu dei na Hoffman um mês antes da pandemia começar. E foi muito emocionante, porque foi um dos... Eu falei assim, chega de escrever sobre a minha aula como uma dance contemporary, que não é o que eu faço, que também é um formato que chama gente, que também tem um formato no mundo que... Vamos falar, Gladys, como você fala na aula? Vamos falar com aquilo que a gente vive lá enquanto eu dou aula nesse meu curso? E você é muito difícil interromper, mas... Já acabou? Ah, tá. Então vamos. Mas pode finalizar, só. Desculpa. Não, 2 segundos, então, é que eu acho que na parte de teoria lá tem que vir a Bianca de novo, tem que... Como, Bianca, você está fazendo na arte a hibridação, a subjetividade como mote de criação, o produto e o processo, a revolução de ser diretora de outro jeito, como Pina é. Você tem feito isso, eu vi no vídeo agora. E o que você tem feito com outras pessoas, se tem feito, tem que borrar esse texto. E outra coisa que eu acho que tem que pensar é na palavra subjetividade. E daí eu tenho a sugestão da Sueli Ronick, porque você tem um parágrafo que fala muito que ela traz de uma maneira potente. E eu acho que, como está no título essa palavra subjetividade, essa pesquisa no TCC, ela pode bancar no mundo, porque eu procurei no Google Pina e subjetividade, se alguém já escreveu, não sei se tem muita gente, porque muita gente escreveu sobre Pina, mas não vi isso. Então, como que a Bianca banca essa relação subjetividade? Mas a gente precisa saber qual subjetividade é. Eu sei porque você escreveu simploriamente assim o que você pensa, mas vamos problematizar isso? Que subjetividade é essa que está no histórico, que está no social? Você fala isso, e a Sueli Ronick fala isso de um jeito... Você fala de marcas, e a Sueli Ronick fala de marcas como esse corpo que estranha a sua história. E estranhamento não é só bom nem ruim, é esse susto que eu levei quando eu vi a minha foto ali no meu Facebook. Né? É um susto que liberta. Você fala ali que eu te liberto e você também me libertou hoje. É difícil falar em 15 minutos uma coisa tão forte, mas a gente, às vezes, você me libertou de muita coisa que a gente pensa e também se acha, né? Não que eu estou me comparando a Pina, não é nada disso. A Pina é a pessoa mais genial que existiu, mas o que você me libertou, né? Na minha escrita e no meu fazer hoje. E as pesquisas existem para nos libertar em alguma medida, e Peter Paul diz que mais que liberdade é criar saídas. Os nossos TCCs estão criando saídas nessa pandemia. Nós estamos criando mundos possíveis do jeito que está sendo, mas são possíveis. Chega. É isso, já acabou meu tempo, né? Francisco! Obrigada, Bianca. Devia ter ensaiado para dar os 15, mas não ia dar. Ai, uma pena que seja só 15. Muito obrigada, Gladys. Passo a palavra para o Francisco, então. Eu vou botar meu cronômetro aqui do lado, assim. Tá. Então, vamos lá, gente. Vou respirar, deixa eu respirar um pouquinho.
Vamos lá. Antes de falar da Bianca, falar do trabalho da Bianca, eu vou falar uma coisa que é um marco histórico, tá? Eu já fiz parceria com a Gladys, acho que em vários tipos de situações e lugares, mas essa é a primeira vez que a gente está online. Então, queria deixar marcado aqui que a gente está fazendo um bingo aí de encontros. E para mim é muito legal o convite da Luciana, o seu convite, Bianca. Estou muito feliz de estar aqui, de estar junto com vocês, de novo junto com a Gladys, né? Ontem eu fiz uma banca de dança da Brenda Rebouças, e eu fiquei assustadíssimo quando eu fiz a qualificação dela, porque eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. E a Brenda depois fez um trabalho lindíssimo sobre educação somática, e foi um trabalho muito legal. E quando eu recebi o trabalho da Bianca, olha, se a Gladys sentiu isso, imagina eu. Fiquei assim, gente, o que eu vou falar da Pina Bausch, né? Eu já fiquei super assustado, mas assim, vou lá. E é muito legal. Eu estou falando isso até pegando um pouco o gancho da Gladys. Por quê? Porque depois a gente vai ler o texto e aí essa questão aparece para a gente. Vai aparecer para mim em vários momentos, tá, Bianca? E eu vou tentar enumerar esses momentos. Vou fazer um sobrevoo do seu trabalho, mas não vou pegar em nenhum ponto específico. Só que antes que eu esqueça, que ultimamente eu tenho esquecido tudo, eu vou deixar a pergunta para você, tá? Da sua banca, tá? Qual a relação entre desvio, dança e subjetividade? Beleza? Então, lá vamos nós, tá? Retroativamente, eu gosto muito dessa palavra, você sabe. A Gladys esqueceu a pergunta dela, ela põe aí. Quer falar agora, Gladys? Quer colocar agora? É que esse final meu não era desse jeito, né? Mas ok, era para perguntar se você vê possibilidade de você colocar nesse trabalho o teu modo de dançar, né? Mover isso nessa parte teórica mais dura. Se você vê essas questões que você levantou da Pina, no teu fazer como professora, no teu fazer como aluna, como artista, como solista, aí, tá? Era mais ou menos isso. Mais do que eu dizer que você tinha que fazer isso, mas daí eu meio que me... Legal. Esperar a Bianca anotar. Então, vou lá, vou correndo, então. Tá bom, Luciano? Vai ser rápido, pode deixar. Então, Bianca, então já começou pela pergunta. E aí o que acontece? Retroativamente, né? Assim, tá legal, é um acidente para mim, né? Eu tô aqui, aceito essa banca e tenho que estar lá e é um acidente. Tudo bem. Aí a gente vai ler seu texto, né? E aí tem ali, né? Um texto que fala que é uma história de alguns acidentes que, de alguma maneira, carrega um pouco a marca do que eu falo muito livremente de fenomenologia, né? Quer dizer, muito gostoso ler um texto que é escrito pela própria história, né? Um texto que é escrito pelo próprio corpo que está escrevendo, pelas pulsões desse corpo. Ele está sendo escrito, né, no momento em que ele é vivido. E eu sinto isso, assim, lendo o seu texto, a gente sente isso muito de cara. Né? E a gente vai acompanhando a sua história, vai acompanhando os acidentes, vai acompanhando os desvios. A questão principal nessa parte da história é que a gente vai acompanhando isso a partir de um recado que você dá para a gente. Né? Isso é vento. Isso é perceptível, né? Isso é até, de alguma forma, palpável, mas isso é vento. Isso se modifica. Isso muda de forma o tempo todo. E você articula isso com o trabalho da Pina. Claro, tem tudo a ver, né? Mas eu acho muito legal que você abre seu texto avisando para a gente, né? Que é para a gente se soltar, que é para a gente, né? Vou usar a palavra mesmo, que para a gente curtir isso e você entrega isso para a gente, né? E a gente vai acompanhando essa história. Aí eu vou acompanhando a história, eu vou achando, né, muito legal, eu gosto muito desse detalhamento que às vezes pode parecer para uma escrita acadêmica ou para uma leitura acadêmica que é uma leitura jogada fora, uma escrita jogada fora, porque a gente, né, cadê a subjetividade, cadê o conceito de subjetividade, cadê a Pina, cadê...
Mas esse é o grande barato da escrita, né? E a gente vai acompanhando esse barato, né? Que é, estou usando as palavras assim mesmo, tá? Que é você fazendo esse algo que não chega a ser ventania, isso é muito bonito, é muito certeiro, não chega a ser ventania, né? É vento, e você vai, a gente vai acompanhando, né? Essa história que acontece, né? E de repente chega a Gladys, né? Aí eu fico assim, gente, que barato, isso é muito legal, isso é maravilhoso, assim, né? Porque aí essa coisa que é vento também é múltipla, tá? E eu não estou ouvindo a Gladys. E eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Eu não estou ouvindo a Gladys, eu estou ouvindo, né, nem ouvindo a Gladys, nem ouvindo sobre a Gladys. Eu estou ouvindo outra coisa, né? E vou acompanhando esse texto, né? Aí vem esse que para mim foi outro acidente, que aí você vem para essa parte acadêmica, realmente vou ter que repetir o que a Gladys falou, que é essa parte acadêmica teórica da história da dança teatro, da Pina, toda aquela né, aquele arcabouço ali teórico. Só que aí a gente, assim, aí eu me dei o luxo de fazer uma coisa, né, que talvez eu não fizesse há algum tempo atrás, né? Eu vou assumir isso como parte disso. Eu não vou assumir isso como um problema nisso. Eu vou assumir isso como parte disso. E vou ler isso também como um outro acidente que me acidenta no meio dessa discussão, né? Assim, a imagem pode ser boba, mas me deu uma sensação de pipa, né? Aí você pode bater, você pode voltar, você pode, né? Isso tudo tá. Então isso assim é mais ou menos como eu acompanhei o seu texto, né? Tem algumas coisas que eu queria falar de texto, depois eu tenho que achar aqui. Eu acho muito bonito quando você fala para a gente acompanhar esse texto que é corpo, que é a escrita de um corpo, né? Porque aí a gente se pergunta, né? Que corpo é esse? Que Bianca é essa? Não é uma Bianca, é essa Bianca que está vivendo essa experiência e a gente está acompanhando essa experiência. Isso é muito importante, né? Não é uma figura abstrata, não é uma figura que está se concretizando na experiência de dançar escrevendo, né? Que se articula com o que você fala lá da Gladys e também você fala da Pina, que é a relação do movimentar-se com a escrita, né? E como a Gladys pede para você, como você aponta, né? Para estar em movimento mesmo na escrita, né? Para não abandonar aquilo que te faz mover. Isso é uma coisa extremamente interessante, né? Aí eu chego num ponto assim, depois da leitura a gente tem que fazer uma banca. A gente fala assim, o que eu falo na banca que vai ajudar, né, a Bianca? E aí me veio essa imagem que para mim ela é muito bonita, assim, né? Primeiro eu pensei nela como rede de afetos, mas depois eu pensei nela de outra forma. O que eu estou lendo aqui, né? Aí eu descobri que eu estou lendo o seguinte, tá? A Bianca da Gladys, a Gladys da Pina, a Pina da Bianca, e se eu inverter a seta, eu estou lendo a Bianca da Pina, a Pina da Gladys, a Gladys da Bianca. E é isso que eu estou lendo. E é isso que me move lendo o seu texto. E aí eu vou fazer um elogio enorme à sua orientadora, porque é uma preocupação que eu tenho, mas é muito gostoso quando a gente lê o texto de um orientando, lê o texto de um orientando a nossa, e a gente vê que teve orientação. A gente vê, né, que uma das figuras escondidas, como você fala, né, você fala um pouco de mistério, né, tem uma coisa de mistério que a Pina fala de um pouco algo parecido com mistério ali, né, é a presença da sua orientadora que está ali, né, mas não, ela faz. Então eu poderia incluir aqui nesse circuito aqui, né, a Luciana também, né? E aí eu me incluo também de alguma forma, mas eu acho que esse circuito aqui, o que importa é que se produzir um circuito em que eu não consigo determinar
a autoria dessa coisa. Eu consigo determinar o movimento, mas não consigo determinar a autoria. Porque você não fala sobre a Gladys, você não fala sobre a Pina, você não fala sobre a Bianca. Né? Fala-se dentro de uma espiral de movimento, que é vento e que você aponta para a gente no início. Tá? Aí você fala que a Pina rompe com a coreografia, eu acho que a Gladys, talvez ela tenha apontado isso também, mas você rompe com a coreografia quando escreve. Né? E eu acho que isso que a Gladys falou é importante. Dar conta, né? Não é só uma questão de coragem, mas assim, é corpo isso. Né? Estar à altura do acidente. Então, a gente está falando aqui, a Gladys já falou, vou repetir, é isso, o teu texto é bom, quando você fala, é muito bom, né? Porque é você dentro dessa espiral, né? que eu acabei de falar, então fala. Né? Aí você fala do coletivo na Pina, com relação à subjetividade, e aí eu falo, você encontrou, no modo de descrever, a Pina e os processos da Pina, que você não... eu ia falar uma coisa ruim assim, que você até encontra na parte teórica, mas que a gente entende muito mais quando a gente está lendo a outra parte. Então, quando eu leio a outra parte, eu falo assim, cara, tá, isso. Aí, quando eu vou ver lá a parte teórica, eu falo assim, que exemplo eu poderia dar para mim mesmo para pensar a Pina Bausch? Cara, o exemplo está aqui, está escrito aqui no texto. Tá? Aí lá tem uma parte da Pina que você fala de vida, pulsão e mistério. Eu poderia traduzir o seu texto também assim, né? Como vida, pulsão e mistério. Só um pouquinho, acho que eu tenho que ver aqui. Tá, desculpa, já vou acabar. Eu só queria ver aqui uma citação que eu queria... Desculpa, gente. Você tem 2 minutos. Aqui, tá bom. Não é porque é chato eu ficar procurando aqui na frente de todo mundo, porque... Mas ele me deu 1 minuto para aquela minha pergunta. Então, aqui a gente tem na página 17, Gladys, de fato, não estava preocupada em como nos movíamos, mas sim no que nos movia. Eu acho muito legal quando você, assim, poucas vezes eu li um texto em que o nome da pessoa é Gladys. Não é a Gladys, né? É uma Gladys que eu não conhecia, mas tem uma citação que eu deixei aqui mais embaixo. Oh, meu Deus. Calma, gente. Tá. Gladys, se você achar, porque agora eu estou confundindo tudo, mas é a frase anterior à citação que você pegou sua, lá da Casa Hoffman. Era essa a frase. Vocês estão vendo que a gente é uma dobradinha mesmo. Olha só, a gente faz... Vai lá, a frase é: a dança que ela convidava era, portanto, sempre uma dança que fugia das normas e padrões imitantes da dança. Gladys diz. Era isso? Uhum. Não? É disso que a gente está falando no final das contas, né? Desse conjunto todo. A limitação, ela é muito maior do que a gente pode achar, porque o fugir da limitação é muito mais e muito maior do que a gente pode até... E ela acontece no seu texto várias vezes. Então, a gente pode cair numa certa armadilha de que a gente está falando das limitações da dança, mas talvez existam limitações, e essas limitações se expressem na dança, se expressem no teatro, se expressem nas relações políticas, nas relações, né, todas. E quando você escapa às limitações na dança, de certa maneira, a gente está escapando de uma rede de limitações que está no mundo, e essa rede também produz subjetividade. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Bianca, você teria 10 minutos, mas acho que a gente não vai ter assim, 10 minutos, então você tem alguns minutos para as respostas. Bom, eu acho que de alguma forma a dobradinha aí até na pergunta aparece, né? Porque me parece que são 2 perguntas que se relacionam. Mas eu acho que, assim, de fato,
eu sinto isso também quando eu escrevo, né? Tanto que várias vezes a Lu, a Paola também, em algumas aulas, ela me falava, né? De como eu enfim, né? Me apropriava de alguma forma daquilo mesmo, né? Daquilo que eu estava falando sobre a Pina e me colocava junto, né? Para não falar sobre a Pina, mas falar com a Pina, né? Então, aí quando eu fui montar o vídeo, inclusive, né? Eu falei um pouco sobre isso, né? Que eu sinto que falta essa apropriação mesmo, assim, né? Então parece que ainda eu não tá totalmente diluído no meu corpo aquilo que eu escrevo, né? Então talvez quando eu conseguir diluir de fato, né? Eu acho que a escrita ela vai se colocar num lugar diferente, né? Porque que nem eu falo sobre a forma como a Pina falava do trabalho dela, né? Ela não se propôs a criar um método e ela sempre negou toda a teorização em torno daquilo que ela fazia, porque eu acho que é isso, né? O trabalho dela estava mais daquilo que é vivencial do que não iria de fato, né? Então, essa palavra, né, desvio, essa pergunta, qual a relação entre desvio, dança e subjetividade? Eu acho que, de fato, assim, eu tive vários desvios, né, que, de alguma forma, foram enfim, me tirando ali, né, me afastando da dança e eu sempre tentando voltar. Mas eu acho que ao longo desse processo eu passei a ser o desvio, né? Então eu sinto que eu sou o desvio agora, né? Que ainda me afasta da dança, né? Parece que eu ainda não me sinto completamente pertencente a esse lugar, né? Então, a Lu mesmo falava, né? Quando a gente começou essa pesquisa, eu tentei desviar dela, né? Eu tentei fugir e ela falou: você precisa ter coragem e pesquisar aquilo que você quer, né? Dá para ver que isso está no teu corpo, que isso pulsa. Então você precisa ter coragem e ir, né? E mergulhar nisso. Então eu acho que quando eu conseguir encontrar esse lugar de fato, né? E ter coragem completa para mergulhar nesse rio, eu acho que eu vou encontrar, né? Uma dança que já está em mim, né? Como eu fui falando, né? Quando eu olho para essa pesquisa, eu acho que ela já estava lá, desde sempre, né? Desde que eu era criança. E hoje, olhando para minha filha, eu vejo que isso, de alguma forma, já está nela também, assim, né? Ela adora dançar, enfim. Então, eu acho que quando eu encontrar isso, eu vou conseguir dialogar com essa subjetividade que está em mim, né? Que não é um corpo que tem técnicas como, né, como os bailarinos da Pina tinham, por exemplo. Mas então como que eu exploro essa subjetividade que está em mim, que foi construída, né, por todos esses desvios e faço disso um movimento, né, dança. Então, enfim, eu acho que isso é o que eu sinto, assim, de fato faz muito sentido. Eu acho que a parte teórica foi a parte mais difícil de escrever, talvez por isso, assim, né? Porque eu ainda tô um pouco distante, né? Mas é isso, eu acho que eu sou o desvio e faz todos os sentidos né, que vocês dois apontam. E é isso, né? Tomara não, eu vou conseguir, eu me apaixonei pela pesquisa e quero muito continuar pesquisando isso e de alguma forma não ser só uma escrita, mas ser uma prática também e diluir isso e ver o que vai sair daí, né, de escrita. Acho que é isso, não sei se consegui responder. Dá vontade de ficar discutindo, né? Mas não pode. Então tá bom. A gente tem que ir para não sei aonde. Depois a gente se fala, Bianca. Muito obrigada. Vamos, Gladys, por favor. Obrigada, Bianca. Queria agradecer mais uma vez a Gladys Francisco, dizer também para a Bianca que a pandemia trouxe coisas ruins, né? Mas acho que uma das coisas boas foi para mim a oportunidade de dançar com você, seu trabalho, e aprender muito com você. E a outra foi de te permitir mergulhar, né, num desejo seu de se aprofundar nessa investigação, dessa relação, dessa dança entre a dança e o teatro, e de ver, assim, aprender com a Pina, né, como a subjetividade pode, uma forma, né, de estar no processo de criação e ser nele e também por ele transformada, né, então, muito obrigada, assim, pela oportunidade. Agora a gente tem aí
a gente vai na salinha que o Biscaia vai fazer o favor de nos colocar. Tentaremos ser rápidos, gente, para não atrasar a dinâmica do dia. Nem posso fechar a câmera, né? Preciso confessar, Márcia, que já rolou, assim, no meio do processo. A gente fecha a câmera e vai chorar, entendeu? Aí o professor nem fica sabendo, né? Mas já rolou, assim, em outros momentos. Nem vou fechar agora, né? Ai, meu Deus, já Já voltaram. voltamos. Já voltamos. O Chico tá aí? Oh, Tá aí. Desculpa, Não caiu? Então, gente, vou fazer a leitura Emília, da... sabe? Com o Biscaia, com a Emília. Fecha o olho e vai para outro lugar. Senti muito. Eu vou fazer a leitura da ata. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se em plataforma digital as professores Luciana Baroni, orientadora, e Gladys dos Santos e Francisco Gaspar, em banca de defesa do artigo memorial Subjetividade e Criação nos Processos Artísticos de Pina Bausch, apresentado pela discente Bianca Alves Marchetto, como requisito para obtenção do título de bacharel em artes cênicas. Após a defesa, a banca reuniu-se para avaliação, considerando o memorial aprovado. Parabéns, Bianca. Obrigada. Ai, gente, obrigada mesmo, mais uma vez. Parabéns, Bia, parabéns. Por toda a orientação, Parabéns, Bianca. Obrigado por esse caminho, obrigada, Chico, Gladys. Foi muito bom ter vocês Parabéns. aqui. Viva, Todas viva. essas pessoas lindas aqui nas telinhas. Obrigada, gente. Parabéns, Bianca, merece muito. Parabéns, Bia. Muito orgulho Obrigada, de ti. gente. Nossa, muita admiração, maravilhosa. Parabéns, Bianca. Parabéns, Bia!